É que diz que por ocasião da morte corpórea, o espírito entra em perturbação e perde a consciência de si mesmo, de sorte que jamais testemunha o último suspiro do seu corpo. Olha que informação maravilhosa que ele nos oferece. Então, pouco a pouco, a perturbação se dissipa e o espírito se recobra como um homem que desperta de um sono profundo. Isso nos dá uma percepção, né? Isso é a grande maioria dos espíritos que desencarnam, que retornam à parte espiritual, tem essa perturbação, né? Não consegue testemunhar esse último suspiro, como ele fala aqui, e aos poucos essa perturbação vai se dissipando, acabando, e o espírito vai recobrando, né, o seu despertar, como se fosse de um sono, né? Isso nos dá um alento tranquilo em relação a essa questão. Então, segue ele dizendo: sua primeira sensação é de estar livre do fardo carnal. Essa é a primeira sensação do espírito no outro lado. Segue-se o espanto ao reparar no novo meio em que se encontra. Acha-se na situação de um a quem se clorofirmiza para uma amputação e que, ainda adormecido, é levado para outro lugar, porque ele ainda sente, né, ainda as impressões do corpo físico que o espírito sente, né, e ele compara justamente a alguma pessoa que vai amputar, né, aquele membro, mas que ainda continua sentindo, né, as sensações do corpo físico, mas que ali só se encontra, né, as sensações do perispírito. Então, segue ele dizendo, neste fenômeno, apenas se operou uma mudança de situação material. Eu saio do corpo físico, retorno à pátria espiritual, então aí há uma mudança de situação material. Quanto ao moral, o espírito é exatamente o que era algumas horas antes. Por nenhuma modificação sensível passou. Então, essa é outra informação importante, interessante, né? Tem aquela perturbação do retorno da pátria espiritual, o espírito, pouco a pouco, vai recobrando a sua consciência, né? E aqui ele coloca essa sensação que o espírito tem de uma mudança de situação material. Mas a informação outra importante que ele coloca é quanto à questão moral. O espírito é exatamente o que era horas antes. Então, nós levamos aquilo que nós colhemos, aprendemos, do nosso comportamento moral, quer dizer, é o tesouro que guardamos no nosso coração. Então, por nenhuma modificação sensível passou, né? Principalmente porque são fases muito lineares que acontecem. Então, suas faculdades, suas ideias, seus gostos, seus pendores, seu caráter são os mesmos e as transformações que possa experimentar só gradativamente se operarão pela influência do que o cerca. Em resumo, unicamente para o corpo houve a morte, para o espírito apenas o sono houve. Né? Então, no início ali, ainda nesse processo de readaptação, o espírito retorna, né, sem nenhum processo de mudança, mas ele é o que era aqui. Se foi bem na vida, aqui trabalhando a reforma íntima, então ele vai levar essas sensações. Se fugiu muito das leis de Deus, então também ele vai ser, nesse momento, o que era aqui. Ok? Então, para vocês verem como é empolgante esses apontamentos.